Então, vamos então já iniciar então o nosso curso, né, esse módulo aí sobre lógica informal, que talvez seja uma das perspectivas, vamos dizer, que mais se distanciam daquilo que foi trabalhado por vocês ao longo, né, desses últimos módulos do curso, né? Então, gente, como eu disse para vocês, a gente vai estar dividindo esse curso em duas partes, esse módulo, né? Então, a gente vai discutir hoje, a gente vai ver hoje um panorama da lógica informal. Depois, nós vamos discutir um pouco sobre o que são os esquemas argumentativos nessa perspectiva da lógica informal. Vamos fazer algumas microanálises e discutir um pouco sobre esse processo de avaliação dos argumentos, que é algo importantíssimo dentro do arcabouço da lógica informal. No nosso dia de hoje, a gente vai fazer mais ou menos a seguinte proporção: uns 70% de teoria e uns 30% de aplicação. E amanhã a gente vai discutir falácias, né? Que eu acho que talvez seja uma noção que ainda não tenha sido debatida claramente ao longo dos módulos, né? Então, falácias, análise e avaliação dos argumentos. E, por fim, a gente vai fazer uma introdução à diagramação dos argumentos, que aí faz parte aí de uma das técnicas de análise da lógica informal. E no dia de amanhã, a gente faz o contrário. A gente vai ter mais ou menos uns 80% de aplicação e uns 20% de teorização. Então, vai ficar mais ou menos equilibrado. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer um pequeno percurso histórico, como surgiu a lógica informal, bem breve. Depois, o que é essa lógica informal? Vamos debater alguns conceitos fundamentais, como o conceito de argumento, argumentação, ver algumas noções que têm esses nomes um pouco complexos, mas a gente vai estudá-los todos, né? Núcleo ilativo, extrato dialético e racionalidade manifesta, noções importantes da lógica informal. E vamos fazer uma breve introdução aos tipos de raciocínio: dedução, indução, presunção, condução e abdução. E ao final eu vou mostrar aí algumas referências bibliográficas, caso vocês queiram fazer alguma forma de aprofundamento. Vamos lá. Gente, a gente pode dizer que a lógica informal ela nasceu da prática pedagógica de Anthony Blair e Ralph Johnson no Departamento de Filosofia da Universidade de Windsor, no Canadá, durante a década de 70. Em 72, a convite do Johnson, que já era professor em Windsor, o Blair tinha sido acabado de ser contratado, o Blair passou a dividir com esse colega a disciplina optativa Lógica Aplicada, que tinha sido criada no ano anterior pelo Johnson. E o objetivo do curso era o seguinte: aperfeiçoar as habilidades dos estudantes em termos de analisar e avaliar a argumentação sobre assuntos públicos da mídia da época, em especial em jornais e revistas. Segundo o relato do Blair, a disciplina havia sido um sucesso no ano anterior, havia tido muita procura, então a universidade teve que abrir mais uma turma naquele ano de 72, então o Johnson ficou numa turma, o Blair ficou numa turma, e eles preparavam conjuntamente o curso, né? Das primeiras vezes que eles ministraram o curso, eles adotaram esse livro aqui do lado como um grande manual do curso. Esse livro intitulado Logic and Contemporary Rhetoric, The Use of Reason in Everyday Life, ou seja, Lógica e Retórica Contemporânea, o uso da razão na vida cotidiana, que é de autoria aí de Howard Kahane, né? Um autor americano, né? Gente, era um manual, né? Esses livros manuais, né? Com exercício, né? Teoria, exemplificação e exercícios. E isso era orientado à depreensão de argumentos, detecção de falácias, né? E ao estudo de estratégias persuasivas, principalmente em propagandas. Gente, a atratividade do livro decorria do fato do autor, o Kahane, ele tanto ter se distanciado nessa época do arcabouço da dita lógica formal dedutiva, que era predominante naquele período, né? Quando ele apresentava textos reais e contemporâneos, né, para análise e para avaliação dos argumentos. Gente, trabalhando então com esse manual em sala de aula, o Blair e o Johnson começaram a detectar alguns problemas no manual. Primeiro, a maneira como os argumentos eram categorizados e classificados apresentavam para eles problemas.
não havia critérios muito claros para discernir o que era uma falácia, ou seja, um argumento problemático que parecia um argumento válido, mas não era, né? Havia alguns problemas de compatibilidade do ponto de vista deles entre o que estava na teoria e o que estava nos exemplos que o manual do Carrene utilizava, né? Além disso, ficava bem claro que o livro, gente, ele era voltado aos estudantes universitários dos Estados Unidos, uma vez que todos os exemplos eram extraídos da mídia americana e envolviam assuntos relevantes para os alunos estadunidenses. Essa ancoragem na realidade americana, que era excelente para o público-alvo dos Estados Unidos, não era muito boa, né, para os estudantes canadenses de Windsor. E os professores, o Blair e o Johnson, precisavam gastar muito tempo para pesquisar quais eram as problemáticas sociais, políticas dos Estados Unidos, para que os alunos conseguissem entender os eventos que eram dados e, portanto, resolver as atividades e tudo mais. Então, gente, emerge como uma tentativa de suprir as lacunas desse manual do Carrene e de criar um livro didático orientado ao público-alvo canadense. Essa obra, esse livro, né, que a gente pode citar como pioneiro desse campo disciplinar, que hoje é conhecido como Lógica Informal. Trata-se de um livro chamado de Logical Self-Defense, né, a autodefesa lógica, né, publicado em 77, né. Uma anedota era que, enquanto Johnson e o Blair chamavam o livro de Logical Self-Defense, os alunos chamavam o livro de LSD, né? O que é bastante interessante, inclusive, para a época e tudo mais, né? Ou seja, achavam aquilo aí, essa grande viagem, né, pelo mundo aí da lógica. Gente, não foi fácil publicar esse livro, contudo. Primeiramente, o Blair e o Johnson receberam um parecer bem negativo do avaliador da editora McGraw-Hill Ryerson. Então, isso daqui não é para desanimar ninguém, né? Às vezes a gente recebe pareceres negativos mesmo, né? Quem está na pós, quem está publicando, né? Segundo Blair, né, o parecerista do livro que ele descobriu, né, foi um dos seus professores na graduação, com uma formação bem tradicional em Oxford, e ele era extremamente antagonista de abordagens não tradicionais, ou seja, abordagens que não eram formais, que não eram lógico-matemáticas, né, sobre argumentação. Foi só no pedido de reconsideração que essa obra foi aprovada, né? E os dois pareceristas, né, o Michael Gilbert e a Trudy Govier, vieram posteriormente, inclusive, né, a integrar o time de pesquisadores que se identificam, né, hoje com aquilo que se chama lógica informal. Gente, alguns dos temas desse livro, Logical Self-Defense, até hoje têm sido objeto de reflexão da dita lógica informal. Um deles é critérios para avaliar argumentos, como avaliar se uma argumentação é consistente ou não, se ela é frágil ou não, forte ou não. Eles vão propor esse conceito de cogência que a gente vai estudar ainda hoje na segunda parte, né? Então vai ter critérios para analisar essa consistência, essa cogência, né? Eles também vão estudar e vão discutir nesse livro condições de emergência de falácias, né? E logo nesse livro eles já vão insistir na ideia de que não existem argumentos que são em si falaciosos, né? Mas determinados usos de argumentos podem ser falaciosos em dados contextos, né? Ou seja, a importância do contexto para a gente definir se uma argumentação é falaciosa ou se uma argumentação é consistente, frágil, forte e assim por diante. Nesse livro, eles também vão discutir categorias e métodos para análise de argumentos e também vão discutir o processo de diagramar argumentos, ou seja, desenhá-los e mostrar como eles estão articulados uns com os outros. Gente, segue a publicação do Logical Self-Defense alguns outros eventos que são importantes aí no âmbito do desenvolvimento da lógica informal. No ano seguinte, em 78, vai ter um simpósio em lógica informal na Universidade de Windsor. Ainda em 78, eles vão criar um boletim de notícias de lógica informal, né,
que inicialmente ele vai publicar relatórios sobre conteúdo dos manuais de argumentação, quebra-cabeça para análise, exemplos de tipos de argumento e de falácias, anúncios de eventos, né? Mas com o tempo, esse boletim de notícias passou a receber artigos de caráter acadêmico. Tanto é que em 1984, 6 anos depois, ele é convertido nesse periódico que tem o link aí, e vocês podem xeretar na internet, que é um periódico totalmente dedicado aos estudos da argumentação, né? Que é chamado de Informal Logic, que ele existe até hoje, né? Depois nós temos um outro congresso internacional em 80, a fundação da revista em 84. Depois eles vão ter um contato com Van Emeren e Grotendorst, que são de uma outra teoria de argumentação, a chamada pragma dialética. E então eles fundam essa Sociedade Internacional para o Estudo da Argumentação, né? A ISA, né? Fundada aí entre os anos de 84 e 86, aí, com alguns percalços. E, finalmente, em 87, né, um grande grupo de teóricos da argumentação, eles lançam esse periódico, né, essa revista acadêmica chamada de Argumentation. Né? As pessoas da lógica informal participam, mas elas não assumem acho que só o Walton assume uma posição nessa revista. O Blair e o Johnson não vão participar dela, porque eles já estão editando a Informal Logic, né? Mas o Walton, que era uma outra pessoa aí desse grupo, faz. Vocês vão ver que no comitê editorial dessa revista Argumentation, tá vários nomes que vocês estudaram ao longo desse curso já. Jean-Blaise Gris, Franz Van Emeren, Michel Meillet, Rob Grotendorst, Christian Plantin, Jean-Claude Anscombe, John Woods, Douglas Walton, Charles Willard, Joseph Wenzel, e também esse trio que eles chamam do trio emérito, né? Humberto Eco, Jürgen Habermas e Olivier Rebout, né? Gente, esses são os primeiros passos, então, desse nosso breve percurso histórico sobre o surgimento aí da lógica informal e a sua consolidação como aí um campo de pesquisa argumentativa. Tudo bem? Gente, todo mundo está me ouvindo bem? Tá tudo ok? Sim, Paulo, tudo ok. Perfeito. Tudo certo. Maravilha. Então, o que é a lógica informal, né? Então, segundo Blair, num texto de 2012, ele vai dizer o seguinte, olhem só que curioso. Para mim, é significativo que o nome lógica informal tenha sido adotado como uma denominação da crítica a certas aplicações da lógica formal. Quais aplicações da lógica formal? Para análise de argumentações da vida real. Então, para o Blair, não era o nome de uma nova teoria ou uma abordagem para análise e avaliação da argumentação, a não ser que se identificasse tal teoria ou abordagem negativamente em termos do que ela não era. Como resultado, ferramentas e critérios variados se uniram em torno da rubrica lógica informal, não necessariamente consistentes entre si, e muitas vezes redundantes, ou seja, realizando a mesma função de formas distintas. O que eu quero dizer com isso, então, na verdade, o que o Blair quer dizer? Que ele não entende que a lógica informal seja uma teoria, né? Para ele, a lógica informal se identifica como aplicar critérios que não são formais, ou seja, que não são lógico-matemáticos, né? Para conseguir explicar, né? Para conseguir compreender os mecanismos que são subjacentes à argumentação. Mas para ele não é uma teoria, né? Então, uma boa metáfora seria que a lógica informal seria uma espécie de arquipélago, em que nós temos várias teorias que gravitam em torno dessa área, vários pesquisadores que acreditam que o estudo da argumentação não deva se dar nesses critérios lógico-matemáticos e formais, e que consideram muito fortemente, e aqui nós temos uma questão muito específica da lógica informal, a importância do raciocínio para explicar a argumentação. Nós vamos ver isso com mais calma posteriormente, né? O Groark, que é um outro pesquisador da lógica informal, ele vai falar que a gente precisa diferenciar entre uma lógica informal pura e uma lógica informal aplicada, né? Então, qual é a diferença? Então, no caso da pura,
a lógica informal é entendida como uma empreitada puramente teórica que visa construir um sistema lógico que modele bem as argumentações da vida real. Ou seja, dependendo qual é a natureza da argumentação da vida real, quais são os parâmetros normativos que devem ser utilizados para avaliar a argumentação, para conseguir diferenciar, vamos dizer, uma argumentação mais ou menos consistente. Ainda de acordo com o Groark, é importante assinalar que essa empreitada é diferente da que intenta aplicar um sistema de lógica informal e suas ferramentas para as instâncias argumentativas da vida real. Ou seja, eu posso pegar os instrumentos da lógica informal e aplicá-los para entender como estão as discussões, como se dão a argumentação sobre temas que dividem opinião, como o aborto, a exploração do espaço, as relações internacionais, dentre outras. E aí o Groark vai falar que essa empreitada é a lógica informal aplicada. Né? Então, no caso da lógica informal pura, a lógica informal é um fim teórico em si mesmo. Desenvolver uma teoria lógica para análise da argumentação, lógica essa que não vai ser matemática. E no segundo, no fim aplicado, a gente vai utilizar de categorias, instrumentos teóricos e conceitos dessa área para fazer análise de textos, análise de interações. Né? Nesse curso, gente, vocês vão ter uma introdução aí a alguns aspectos dessa dita lógica informal pura, e nós vamos trabalhar mais com a lógica informal aplicada, né? Aplicando essa lógica informal para a análise de pequenos textos e para a análise de interações. Né? Nesse slide, eu apresento para vocês alguns dos principais autores aí de lógica informal, né? E coisas com as quais eles trabalham. Né? E, obviamente, eu não tenho como dar conta de tudo isso nesse módulo. Né? Mas nós temos, então, ali no canto superior direito, o Johnson e o Blair, né? Que trabalham aí entendendo a argumentação como lógica mais dialética. Nós vamos ver o que é isso logo, nos próximos minutos. Vão pensar em critérios de avaliação de argumentos. Né? Logo embaixo, nós temos o Douglas Walton, o John Woods e o Fabrício Macanho, que se dedicaram aí a estudar esquemas argumentativos, né? Os tipos de argumento que vocês já estudaram um pouco na retórica, quando foi o módulo do Felipe, né? O argumento pragmático, a regra da justiça, a analogia, dentre outros. O Walton tem um trabalho muito interessante sobre diálogos argumentativos, né? Tipos de interação argumentativas, né? Com características muito distintas. A gente não vai conseguir ver isso com detalhe nesse curso, mas é um trabalho que vale muito a pena. Junto com o Walton, o Woods fez um livro também, os dois juntos, organizaram um livro importante sobre falácias. Né? A Trudy Goldveer tem trabalhos muito interessantes sobre os tipos de raciocínio, que a gente vai discutir já já. No canto esquerdo, nós temos o James Freeman e o David Hitchcock, né? Que fazem trabalhos muito interessantes com estrutura da argumentação e releituras do layout do Tuma. O Leo Groark, ali em cima, tem um trabalho muito bom de argumentação multimodal, ou seja, qual é o valor das imagens, e ele trabalha somente com as imagens, né? Com as imagens na argumentação. E o Tyndale é o mais diferente de todos, uma vez que ele procura aí no seu arcabouço fazer uma articulação entre a lógica, a retórica e a dialética. Né? Ele é o que se afasta um pouco mais dentro do grupo, mas ainda se considera dentro aí desse conjunto de pesquisadores da dita lógica informal. Desse grupo todo, gente, estão todos vivos, com exceção do Walton, que faleceu em janeiro deste ano. Mas está quase todo mundo aposentado. Né? Isso é real. Né? Então, vamos lá. Só o Macanho, que é o mais novo aí, que eu acho que ele tem 40 anos no máximo. Ok? Gente, tendo isso em vista, então, vamos discutir, então, os conceitos fundamentais da lógica informal. Bem, eu acredito que já está claro para todo mundo aqui que o conceito de argumentação e de argumento não é consensual entre as diversas teorias, modelos e correntes discutidas ao longo do curso. E no caso da lógica informal, como se trata de um campo disciplinar, ela não é uma teoria, mas ela é um campo, assim como a linguística é um campo, né?
vai também ter muita divergência no que é entendido ou não por argumentação ou argumento. Gente, certamente eu não vou ter tempo para debater as particularidades e as distinções de cada uma aí das perspectivas dentro da lógica informal sobre o que é argumento e argumentação, e não vai dar para dissolver todas essas disputas de conceito. Logo, o que eu vou fazer é assumir a visão de Johnson, né, desenvolvida nesse livro que está aqui do lado para vocês, Manifest Rationality, ou seja, Racionalidade Manifesta, né, com as depurações realizadas ao longo do tempo, já avisando que não se trata de um ponto de vista consensual, mas se trata de um ponto de vista bastante influente. E esse é um dos motivos da sua escolha. A outra razão de eu estar lidando com a concepção do Johnson é que ela dialoga bem, até certo ponto, com as propostas do Walton, né? Que vai ser o principal autor que a gente vai debater ao longo do módulo como um todo. Né? Então é por isso que eu vou partir, então, da noção do Johnson. Vamos lá, então. Gente, nesse livro, então, Manifest Rationality, a Racionalidade Manifesta, o Johnson defende que a argumentação precisa ser pensada em termos de dois aspectos. Algo que ele vai chamar de núcleo ilativo e outro que ele vai denominar extrato dialético. Antes de eu passar para a definição, apenas para esclarecer termos, quando a gente está falando de ilação, a gente está falando do raciocínio. Né? Essa nossa capacidade de gerar conclusões e concatenar ideias. Ok? E quando a gente está falando de dialético, se refere aí à maneira como a gente, na nossa argumentação, lida com os outros pontos de vista, com as críticas e as objeções. Então, para o Johnson, essas duas coisas são essenciais na argumentação. A questão do encadeamento de raciocínios e a questão de lidar com as outras perspectivas, com as críticas e as objeções. Então, agora eu volto aqui para o meu slide. Né? Então, a gente precisa pensar na argumentação, de acordo com o Johnson, tanto pela atividade racional, que subjaz ao conjunto formado pelas razões ou premissas, né, e as teses, né, ou conclusões. Vocês estão acostumados com o Tullman, a relação entre os dados e as alegações, né? Mas também pelo reconhecimento do caráter controverso da tese, né? O que inclui a gente reconhecer que existem objeções aos diversos pontos de vista, que existem críticas e que existem posicionamentos alternativos, ok? Gente, essa proposta do Johnson, né, definir que a argumentação tem um núcleo ilativo e um extrato dialético, né, ela não tem uma natureza descritiva, mas ela é uma elaboração normativa. O que eu quero dizer como uma elaboração normativa? Gente, definições normativas, elas buscam delimitar um conceito a partir de um ideal, né? E esse ideal é definido a partir de critérios que são estipulados para diferenciá-lo de outras noções próximas. Então, o que o Johnson está fazendo? O Johnson procura construir um conceito de argumentação que faça jus a dois aspectos que ele considera fundamental, o lógico e o dialético, ou seja, o argumentador precisa utilizar de argumentos para justificar, legitimar e defender seu ponto de vista, e isso implica um raciocínio, mas ao mesmo tempo ele não deve desconsiderar as possíveis críticas, não deve desconsiderar os outros posicionamentos, não devem desconsiderar as possíveis objeções a ele. Só que, gente, é óbvio que o Johnson reconhece que não necessariamente quando a gente argumenta, a gente fica dando voz às possíveis críticas, às objeções que tem e aos outros posicionamentos. Tem vários textos que são considerados argumentativos, né, que escondem esses outros posicionamentos, né, e focam apenas num dos dados posicionamentos e apenas defendem esse posicionamento. Né? O Johnson reconhece isso, né? Mas ele parte desse ideal de que a argumentação envolve tanto essa racionalidade quanto essa consideração da crítica, das objeções e das alternativas, para distinguir para ele o que é argumentação versus o que é retórica e o que é um argumentador versus um orador. Vamos ver então o que ele quer dizer com isso. Então, para o Johnson, a argumentação volta-se à persuasão racional, que envolve o que ele denomina racionalidade manifesta, expressão que dá nome ao livro.
O que é persuasão racional, gente? Olhem lá a definição do Johnson. Por persuasão racional, eu entendo o desejo de um orador persuadir o outro a aceitar a conclusão com base nas razões e nas considerações citadas, nada mais. Vejam, portanto, que o que ele está dizendo de persuasão racional é dizer, olha, a gente vai persuadir o outro, né, a aceitar essa conclusão com base nas razões e nas considerações citadas, nada mais. Ou seja, não há espaço para o ethos, não há espaço para o pathos, é logos puro, né? A racionalidade manifesta pressupõe que os argumentadores abracem a racionalidade, ou seja, que não aceitem posições sem que haja boas razões para isso e que não recorram ao medo ou à força. A racionalidade manifesta pressupõe que os argumentadores exibam essa racionalidade, lidando não só com a sua posição, como também com as posições alternativas, reconhecendo a sua razoabilidade, e que elas sejam mutuamente razoáveis. Então, para o Johnson, a argumentação envolve essa racionalidade, que implica o seguinte, gente. Olha como é normativo, olha como tem um grid ideal. Né? Aceitar uma posição, aceitar uma tese, envolve reconhecer que haja boas razões para isso. E não aceitar algo porque você está com medo, ou porque alguém está forçando, ou porque a sua relação está sendo colocada, ou só porque uma pessoa tem credibilidade. Né? Você precisa exibir essa racionalidade. Como você exibe? Sabendo lidar com o outro ponto de vista, reconhecendo que esse outro ponto de vista é razoável e não julgando a divergência como algo absurdo que não é merecedor de atenção. Então, exibir a racionalidade manifesta é tratar as alternativas com respeito, como merecedoras de atenção e como dignas da minha atenção ao criticá-las, ao objetá-las, mas também conceder, caso esse outro lado apresente um argumento mais forte. Né? E a questão de ser mutuamente razoável, os parceiros da argumentação entre si, não se impedindo, né, de levantar argumentos, de levantar objeções e críticas. Né? É, inclusive, esse tipo de racionalidade que vai separar o autor, a retórica da argumentação, o orador do argumentador, como eu havia dito para vocês. Eu aproveito para fazer uma correção aqui, que já que está gravado, nessa minha tradução em verde, tem um erro ali, né? Deveria ser por persuasão racional, eu entendo o desejo de um argumentador, não orador ali. Eu já vou corrigir depois, ok? Aí nós temos, então, essa citação maior. Olha lá como ele entende a separação entre retórica e argumentação. O que separa a retórica da argumentação é que a última é constrangida pelo requisito da racionalidade manifesta. Então, para ele, a argumentação envolve essa racionalidade manifesta. Um argumentador não pode ignorar objeções ao seu argumento, mesmo que ele não saiba como refutá-las, porque isso não aparentaria ser racional e violaria o requisito da racionalidade manifesta. Já o orador, ele não está sob essas coerções. Se o orador ignorar a objeção, que ignora uma objeção, né, leva a uma comunicação mais eficiente, mais eficaz, e se fazer isso é racional, então a objeção pode ser ignorada. Então, para o Johnson, o orador, né, no que ele chama de retórica, né, a gente pode simplesmente focar numa questão, na nossa posição, ignorar as objeções e as críticas, ignorar os outros posicionamentos em prol da eficácia. Né? Já para ele, na argumentação, entendida nessa perspectiva da racionalidade manifesta, não. Né? A gente precisa lidar com a divergência, a gente precisa saber escutar a outra perspectiva, a gente precisa saber tratá-la e reconhecer que ela também é razoável, né? E conseguir lidar com isso, né? E aí tecer essas críticas, né? E lidar com toda essa diversidade sem com isso recorrer à força ou recorrer ao menosprezo, né? Tendo isso em vista, então, como que ele entende a noção de argumento? Então, para o Johnson, um argumento é um tipo de discurso ou texto, um destilado de uma prática de argumentação, em que o argumentador busca persuadir o outro da verdade da tese por produzir razões que a sustentem. Além desse núcleo ilativo, ou seja, o que é o núcleo ilativo? Né? Produzir razões que sustentem a tese.
né? Um argumento possui um extrato dialético, em que o argumentador quita suas obrigações dialéticas. E o que é quitar suas obrigações dialéticas? É reconhecer o contra-argumento, é reconhecer as críticas, é tentar, vamos dizer, defender a sua posição das críticas, né? E não fingir que o outro lado não existe e não ignorar as outras perspectivas. Gente, a noção do Johnson ela é influente na lógica informal, mas, como todas as noções de conceitos, ela sofre críticas ao longo do tempo. E eu vou trazer aqui aquelas que visavam ao seu aperfeiçoamento. Bem, em primeiro lugar, o Walton traz uma crítica a essa noção, que o Johnson estaria reduzindo a funcionalidade da argumentação ao diálogo persuasivo ou à persuasão racional. Né? Então, qual é a crítica do Walton? Né? Para o Walton, o problema do Johnson é essa ideia do o argumentador busca persuadir o outro da verdade da tese. Para o Walton, não é só para isso que a argumentação serve. Né? Para o Walton, a argumentação serve também para a gente resolver uma questão, que é esse caso, aprovar ou refutar uma hipótese, escolher a melhor hipótese para testar, chegar a um acordo razoável com a outra parte, por exemplo, quando você está tentando fazer um negócio com alguém, tentando fazer uma barganha para um preço reduzir ou não, né? Aqui não é uma questão de persuadir da verdade, não é isso que está em pauta. A gente também argumenta para trocar informações, no sentido de a gente sair mais bem informado sobre algo, né? Por exemplo, em argumentações de formação política, né? Como que você vai lidar aí com a militância, como você vai preparar as pessoas para conseguir argumentar nessas situações. Às vezes a gente argumenta para decidir pela melhor proposta de ação, né? O que fazer ou não no seu condomínio quando você tem o problema das pessoas não estarem usando máscara, né? Lá embaixo na piscina e tudo mais. Como fazer? De novo, não é verdade da tese. É o que a gente vai fazer nesse contexto, né? Ou mesmo revelar as bases subjacentes dos conflitos, como, por exemplo, numa terapia ou numa discussão, né? Uma discussão mais forte, né? Segundo Walton, para cada tipo de objetivo, né, há diferentes formas da gente construir o raciocínio e há diferentes obrigações dialéticas, né? Então, para o Walton, o problema da definição do Johnson é que ela foca apenas na persuasão sobre a verdade, né? Que é um pouco do que eu falei aqui já nessa outra parte, né? Gente, isso é real, porque tem práticas argumentativas que de fato envolvem um fazer crer ou fazer saber. Mas tem outras que isso é secundário, né? Como o caso que eu dei de exemplo da deliberação no condomínio, o que fazer se as pessoas estão indo sem máscara nas áreas comuns do prédio, né? E nesse caso, a gente tem que discutir o que é eficaz, o que é eficiente, o que é viável, o que vai beneficiar as pessoas. O mesmo vale para negociações, por exemplo, né? Em que os argumentadores buscam um meio termo, né? Algo que não seja nem tão bom para um, nem tão bom para o outro, nem ruim demais para um, nem ruim demais para o outro, né? Então, isso foi uma coisa que vocês já viram ao longo desse curso, né? Não dá para restringir a argumentação apenas à questão da persuasão. Por outro lado, eu acho bastante interessante o destaque que o Johnson faz à questão ilativa, a conjunção dos raciocínios para defender um ponto de vista, defender uma tese, e a questão do extrato dialético como a consideração das objeções, das críticas e dos outros pontos de vista. E é nisso aqui que eu vou enfocar ao longo do curso, né? E aqui vocês têm, vamos dizer, um desenho aí dos focos de pesquisa de lógica informal. Óbvio que não está tudo, gente, mas eu coloquei aí temas que são recorrentes, né? Então, em termos do núcleo ilativo, se discute muito os tipos de raciocínio e as estruturas do argumento. Em termos do extrato dialético, os tipos de diálogo argumentativo, que eu estava citando antes, a negociação, quando você negocia com alguém, ou a deliberação, quando você discute com um conjunto de pessoas para decidir o que fazer, né? E também as formas de contra-argumentação. E óbvio que existem os temas que juntam as duas coisas, né? Como os esquemas argumentativos e as falácias, né? Que lidam aí com o núcleo ilativo e o extrato dialético, até por isso que eu usei uma cor intermediária aí entre o verde e
suave, ok?